1 Pedro capítulo 3, versículo 8 a 12. Vamos orar mais uma vez pela exposição da palavra de Deus. Depois da oração nós leremos e vamos iniciar. Santo Deus, Pai querido, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. E, ó Pai, veremos de lê-la, que Teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente, Teu Espírito venha, ó Pai, dar-nos discernimento, dar-nos compreensão e possamos, ó Pai, de fato, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, vivemos uma vida para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolvermos relacionamentos saudáveis. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos discípulos que verdadeiramente vivam para a Tua glória, que sejam bênçãos em Tuas mãos, de modo que a nossa vida seja, Pai amado, uma vida que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, acompanhe comigo o versículo 8 a 12 do capítulo 3. O apóstolo Pedro fala assim: finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bem dizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Como andam os seus relacionamentos? Faça aí uma verificação. Como você tem agido? Como você tem se relacionado com as pessoas? É interessantíssimo olharmos para esse texto e percebemos que a essência de tudo quanto Pedro está nos falando aqui tem a ver com relacionamentos. E não somente aqui nesses versículos, mas nos anteriores também. Que tipo de pessoa você é? Se você perguntar para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa eu sou para me relacionar? Quando nós consideramos isso, os filhos também poderiam perguntar aos seus pais, não é? Pai, mãe, que tipo de filho eu sou? Como eu estou me relacionando? E os pais também poderiam perguntar isso aos seus filhos. Filhos, que tipo de pai, que tipo de mãe eu sou? Quando pensamos no tipo de pessoa que você é, no tipo de pessoa que eu sou, que tipo de comentários, irmãos, nós temos que pensar sobre isso. Que tipo de comentários você faz das outras pessoas quando elas não estão perto de você? O que você fala das pessoas que você conhece para outras pessoas? Elas não estão próximas. Uma outra questão importante: como você reage quando sabe que um amigo falou mal de você? Como você se sente? Como você reage? Como você reage quando se sente injustiçado por um irmão? É muito importante reconhecermos que essas palavras de Pedro dessa noite, ele escreveu em relacionamentos que em primeira instância se vivenciam dentro da igreja. O objetivo de Pedro aqui é que percebamos que tipo de relacionamentos nós desenvolvemos, não primeiramente lá fora, mas primeiramente aqui dentro. Não necessariamente nas quatro paredes, mas nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, seja no nosso local de trabalho, seja no dia a dia. Como estamos nos relacionando uns com os outros? O apóstolo Pedro, ele orientou os cristãos acerca do modo como deveriam se relacionar nas diversas esferas da vida social. É o que nós estamos verificando, capítulo 2, versículo 11 a 12, como que um crente tem que se relacionar com um não crente.
No capítulo 2, versículo 13 a 17, Pedro nos mostra como que um crente ele tem que se relacionar para com as autoridades estabelecidas, a esfera pública. No capítulo 2, 18 a 25, Pedro nos mostra como que um crente tem que se relacionar no seu local de trabalho, na esfera do trabalho. No capítulo 3, versículo 1 a 7, Pedro nos mostra como que um crente ele tem que se relacionar dentro de casa, como um casal se relaciona, marido e mulher. E agora então, o apóstolo Pedro, ele está mostrando como que um crente ele tem que se relacionar com o corpo de Cristo. Então, muito do que nós vamos falar aqui nesta noite tem a ver exatamente com isso. O cristão, ele deve nos seus relacionamentos ser um exemplo. Ele precisa, cada um de nós aqui precisamos ser um exemplo aqui dentro da igreja e lá fora. A maneira como nós reagimos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós lidamos com os problemas, com os erros, com os pecados, precisa de fato ser absolutamente moldado pelos princípios e valores da vida social do reino de Deus. Então, a igreja como família de Deus, meus amados irmãos, é o local onde nós aprendemos. A igreja é o local onde nós nos aperfeiçoamos. A igreja é o local onde nós somos lapidados para sermos de fato pessoas equilibradas, pessoas que tenham relacionamentos saudáveis, que saibam se relacionar com as pessoas em qualquer esfera da vida social. É exatamente o ensino que Pedro está nos trazendo. Uma questão importante de dizer, aí você pode falar, mas pastor, pera lá, educação a gente aprende em casa. Papai e mamãe têm que ensinar os filhos como se relacionar. Os pais precisam ser exemplos de relacionamento dos seus filhos. Mas nós sabemos que há famílias saudáveis, mas há famílias que estão doentes. Até mesmo no contexto cristão, no contexto de pessoas que confessam a fé em Jesus. Então a igreja, ela tem um papel muito importante acerca desse assunto, de como ensinar, de como lidar. Então, sem dúvida alguma, a igreja ela ocupa um lugar de primazia. Reconhecemos que o lar também é um local importante, é uma esfera que ensina-nos, mas a igreja ela ocupa um papel porque todos nós aqui somos um povo que cremos na palavra de Deus, que seguimos o Evangelho de Deus. O Evangelho então vai nos tratando, nos ensinando. E quando Pedro ele escreve esses versículos, ele vai aqui literalmente, irmãos, copiar o Salmo 34. O Salmo 34, no versículo 12 a 16, é aquilo que Pedro nos coloca do versículo 10 até o versículo 12. Pedro, ele ao ensinar sobre relacionamentos, ele pega o texto de Salmo 34, traz aqui para o Novo Testamento, e vai aplicar. Então, o versículo 8 e 9 é uma aplicação do Salmo 34. Vamos rapidamente lá para o Salmo 34. Salmo 34, versículo 12 e 16. O apóstolo Pedro, ele cita esse salmo que fala assim, Salmo 34, 12 e 16. Acompanhe na sua Bíblia. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal para eliminar a memória deles da terra. Então Pedro ele traz esse salmo, ele ensina a igreja lá no primeiro século e traz a aplicação desse salmo. Então algumas perguntas importantes nós precisamos fazer. Como? E aí tem uma questão muito importante. Como desenvolvo relacionamentos saudáveis? Se a igreja ela é essa esfera que me ensina a agir com as pessoas, e o local onde eu aprendo a agir com as pessoas é aqui dentro, nos nossos relacionamentos, como então eu posso ter um relacionamento saudável com meus irmãos? Uma segunda questão: como a igreja ela se torna um local que Deus me lapida, moldando-me para ser um modelo aprovado nos relacionamentos interpessoais? O que eu aprendo aqui dentro e pratico com meus irmãos
me ajuda lá no meu local de trabalho, me ajuda lá no relacionamento com os meus familiares, me ajuda lá no meu relacionamento com os meus vizinhos. O que eu aprendo aqui dentro? E nesse aprendizado eu vou errar. Haverão momentos em que serei confrontado com a palavra de Deus e perceberei, poxa, isso aqui eu estou errando. Isso aqui Deus está me tratando. E outra questão é como deve ser o meu relacionamento com meus irmãos em Cristo. Então vamos observar. A primeira questão muito importante que Pedro aqui ele vai nos apresentar é exatamente, irmãos, relacionamento não pode ser divorciado, separado da realidade do uso da língua. O relacionamento, ele é desenvolvido pelo uso da língua. Não só da linguagem, aquilo que comunicamos, mas como que eu uso a minha língua. E aí então nós temos o objetivo de Pedro. Olha o versículo 10. Pedro fala o que é o versículo 10, citando o Salmo. Pois quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. O que Pedro está mostrando? Quem quer ter uma vida feliz, quem quer ter uma vida de prosperidade, quem quer ter uma vida verdadeiramente aprazível, essa pessoa, ela precisa compreender o modo como ela usa a sua língua. E aqui nós temos algo muito sério, porque a língua, ela tem um poder muito claro na Bíblia, que nos mostra que ela pode tanto prejudicar a maneira como eu falo com você, a maneira como você fala comigo, pode me conduzir, ou pode lhe conduzir a um estado de grande tristeza, de amargura, de ofensa. Mas também a língua, ela pode ser usada não para denigrir, machucar, ofender, mas também ela pode ser usada para encorajar, para abençoar. Não é verdade? Então o modo como nós nos comunicamos, a maneira como nós falamos uns com os outros, tem um papel muito importante. Então o que Pedro está nos mostrando, e aos cristãos do primeiro século, é que nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós falamos uns com os outros, a maneira como nós usamos a nossa língua, porque ela pode ser usada por mal. Então aqui no versículo 10, pode passar, Lucas, no versículo 10, ele é a base para o versículo 8, e qual é o objetivo então? O objetivo é viver dias felizes. Se você souber usar a sua língua, você vai ter dias felizes. Só dentro da igreja? Não. Se você for um marido que não refreia a sua língua quando fala com a sua esposa, e fala tudo que vem na tua cabeça, o que vai acontecer com a tua esposa? Se você for uma mulher que não usa bem a sua língua e fala tudo que vem na tua cabeça com o teu marido, o que vai acontecer com o teu marido? O que vai acontecer com o teu casamento? Filhos, quando os pais determinam, quando os pais solicitam alguma coisa, se o filho não sabe usar a língua com os pais, o que vai acontecer com o filho? Lá no seu local de trabalho, como é que você fala com o seu chefe? Como é que você fala com os seus colegas de trabalho? Então, meus irmãos, se você quer ter uma vida feliz, aprenda a usar a sua língua. É o que Pedro aqui está nos mostrando com muita clareza. Então, como que eu aprendo a usar a minha língua? E aí então Pedro nos traz a resposta do como, versículo 8. Olha para o versículo 8. Finalmente, tendes todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. E nesse como nós encontramos o que? O mesmo modo de pensar. O que é aqui Pedro está colocando? Todo mundo tem que pensar igual? Todo mundo aqui, por exemplo, o Romário, ele aqui citou o exemplo, o pastor Haroldo, muito querido na cidade de Pompeia, mas infelizmente ele tinha um pecado grave, irmãos. Era palmeirense. Puxa, não percebia que o melhor time que pode torcer é o Flamengo, e todos vocês concordam comigo, não é? Aí o Romário foi até legal, que ele falou que embora palmeirense ele citava Corinthians, né?
Mas aí é uma questão séria, porque o mesmo modo de pensar, não é todo mundo na mesma caixinha. Existe uma diversidade, mas há uma unidade. O que Pedro aqui está nos mostrando é que precisa haver no corpo de Cristo uma unidade de pensamento e sentimento. O que isso quer dizer? Todos nós temos o mesmo objetivo. Todos nós reconhecemos que Deus nos salvou, nos tirou do império das trevas para vivermos para a sua glória. Todos nós reconhecemos que a nossa missão como igreja de Deus é anunciar o Evangelho, fazer novos discípulos de Jesus. Todos nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus e precisamos estudá-la. Pode ser que algum ponto ou outro da doutrina nós possamos ter algumas percepções, alguns desdobramentos diferentes, especialmente escatologia, né? Que aí há muitas possibilidades. A verdade irrefutável, inegável, é que Cristo voltará. Agora, como isso vai acontecer? Aí existem aí alguns campos, e aí Pedro está nos mostrando que tem unidade de pensamento. Então, muitas vezes, para que tenhamos unidade de pensamento, nós precisamos abrir mão daquilo que é meu interesse próprio. O que o pastor Rodrigo está propondo eu não me agrado. Então, eu vou ficar na minha. Eu não concordo com isso. Acho que isso aí não é bem assim, não. Então, eu vou só domingo à noite na igreja, uma vez por mês, 3 vezes por mês, não vou me envolver com nenhum ministério, porque eu não estou agradando, não estou gostando da maneira como as coisas estão acontecendo. Então, eu vou lá porque eu sei que eu amo Jesus, é importante estar na igreja, eu aprendi isso, mas não quero me envolver muito para não ter dificuldade. Isso é unidade, irmãos, de pensamento? Não. Todos nós temos que nos unirmos, estarmos fortalecidos e trabalhando vigorosamente, cumprindo os propósitos de Deus. Então, tendo o mesmo modo de pensar. O que Pedro nos mostra também é o quê? Mostrar compaixão. O que é mostrar compaixão? É ser simpático ao sofrimento alheio. E a palavra compaixão, ela vem dessa ideia da questão que você percebe o sofrimento do outro. Você percebe a luta do outro. E quando você percebe o sofrimento do outro, você tem empatia. Você não faz vista grossa, você não vira as costas, mas o seu coração se volta para ajudar o outro. Então, é a ideia de que eu vou sofrer com você. Compaixão nisso. E se essa situação está me trazendo tristeza, isso também me entristece. Eu tenho empatia, não é ser antipático. Ele fala o quê? Amor fraternal. E aqui o amor fraternal é uma evidência clara que está se referindo a relacionamentos dentro da igreja. Amor entre irmãos. Ele diz o quê? Misericordiosos. É não dar o que o outro merece. Não é? Às vezes aquele irmão, ele precisava, né? É uma boa uma repreensão, um gelo, né? Isso que eu falei, vou dar um gelo naquele irmão. É isso, irmãos. Ele tem que ficar dando gelo no outro. Vou fingir que não te vi? É isso? Não. Muitas das vezes as atitudes do nosso irmão, elas devem ser corrigidas, devem ser biblicamente disciplinadas, mas esse processo tem que ser um processo cheio de misericórdia. Não que Paulo fala em Gálatas 6:1, vós que sois espirituais, corrigi com o espírito de brandura, olhando para ti mesmo, para que também não sejais tentados. E também Pedro nos coloca a questão de humildes. Não é ser soberbo sobre o outro, não é se colocar numa posição de superioridade em relação ao seu semelhante. Na igreja do Senhor Jesus não existe uma hierarquia na qual o outro é mais importante, o outro tem mais valor. Não, todos nós estamos no mesmo nível, todos nós somos igualmente importantes, todos nós precisamos uns dos outros. Eu não posso querer me assenhorar sobre vocês, vocês não podem querer se assenhorar sobre mim, e assim uns sobre os outros. Nós somos o quê? Todos servos, discípulos de Jesus. E aí, então, como que eu uso a língua? Olha só, pastor, o que isso tem a ver com a língua? Tem tudo a ver. Porque quando você usa a sua língua de maneira errada, você está tendo o mesmo modo de pensar? Você está mostrando compaixão? Você está tendo amor fraternal? Você está sendo misericordioso?
Você está sendo humilde? Não. Quem usa a língua de uma maneira errada, denigre, ofende, machuca, nenhuma dessas posturas estão presentes. Quem tem amor fraternal não ofende o seu irmão. Olha para o casamento, olha para a educação de filhos. Então, como que eu devo usar a minha língua? Vamos, rapidamente, eu não vou me delongar muito, mas vamos abrir 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 8. Aliás, Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 8. Tiago, aqui nesse capítulo, ele dedica um capítulo inteiro da sua carta para tratar da língua. E aí, meus irmãos, só alguns pontos bem rapidamente, hoje observemos. Ele fala o seguinte, olha no versículo de número 3. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também, versículo 4, vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme, para onde o timoreiro quer. Assim também, aí eu fiz a ilustração e está explicando a língua. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. Irmãos, aqui é muito interessante, porque Tiago está escrevendo para quem? Para incrédulos? Para descrentes? Ele está escrevendo para quem? Para crentes no Senhor Jesus. E aquela igreja a qual o Tiago escreve, ela está tendo um problema muito sério, que são as 12 tribos da dispersão. Essas igrejas, elas estavam tendo um problema muito sério, que é de falatório, murmuração, mexerico dentro daquelas igrejas. Então a gente vê o seguinte, glória a Deus, não tem nada de novo, misericórdia, não tem nada a dizer assim. Mas, infelizmente, a gente reconhece que, como igreja de Deus, o uso da nossa língua precisa ser radicalmente transformado pelo Evangelho da Graça. E aí Pedro continua, no versículo 6. A língua, antes disso, uma observação. O que está acontecendo hoje na Califórnia? Vocês têm acompanhado? Hectares e hectares, uma cidade, Paradise. Ela, 95% das casas foram incendiadas. Como começou esse fogo? Sem dúvida, uma pequena faísca. Eu sei que questões climáticas, o ar seco, ventos muito quentes, a mais de 110 km por hora, tudo isso favorece, a secura e tal. Mas o que? Percebam que uma pequena faísca, às vezes você está indo, esse período não mais, recordo que algum tempo atrás viajava na estrada e apenas um pequeno cinzeiro, faísca do cigarro, era capaz de incendiar, né, toda a vegetação que está ao redor da estrada, naquele período em que há uma seca muito grande. Versículo 6 ele fala o quê? A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Irmãos, o quanto que a linguagem da palavra de Deus é muito séria quanto a isso. Cuidado como você usa a sua língua. Como que eu, Rodrigo, preciso me vigiar? Como que cada um de nós devemos nos vigiar? Porque às vezes, queridos, não intencionalmente, mas levado por circunstâncias, começamos a falar palavras que são palavras que denigrem, palavras que destroem. E quantos corações estão partidos porque houveram ofensas? O uso mal da língua. Então isso é muito sério. Só uma breve citação, por exemplo, o livro de Provérbios tem mais de 18 versículos que falam sobre o uso da língua, tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, Provérbios 10:31, não precisa ouvir, só vou citá-lo. Provérbios 10:31 fala o seguinte: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Provérbios 12:18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde.
Não sei se os irmãos estão lembrados, há um tempo atrás, uma palestra para casais, eu coloquei aquela imagem de um casal brigando e o soco saía da boca do cara. Já viu? Lembra daquela imagem? Tem vezes que a nossa língua é como um murro na cara do outro. E ofende, dói, magoa. Quantas vezes existe mágoa nos relacionamentos dentro da igreja, nos relacionamentos dentro de casa, por causa do mau uso da língua? Um outro texto, por exemplo, Provérbios 21, 23 fala assim: quem guarda sua boca e sua língua, guarda a si mesmo do sofrimento. Quem guarda sua boca e sua língua, guarda a si mesmo do sofrimento. Às vezes, eu falo o seguinte: é melhor ficar calado do que falar besteira. Se não tem coisa boa para falar, é melhor ficar calado. E a Bíblia nos fala: se você quer ser feliz, aprenda a usar a sua língua. Mas não somente isso, viver dias felizes. Mas Pedro continua. E aqui então agora ele vai nos mostrar algo interessante. No versículo 11, voltemos para 1 Pedro. Vejamos o que ele diz no versículo 11. Ele fala assim: afasta-se do mal e faze o bem, busque a paz e nela insista. E aqui ele traz o Salmo 34. E no versículo 9 ele traz uma aplicação. Olha a aplicação que ele traz no versículo 9: não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bem dizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Então não somente usar a língua da maneira correta, e o uso correto da língua traz felicidade, traz alegria, mas também nós precisamos buscar a paz. Eu não somente preciso saber usar a minha língua, mas as minhas atitudes, as minhas ações, elas precisam ser ações que me conduzam, que me direcione a uma vida de paz. Muitas das vezes passamos por conflitos e situações porque nós não fizemos isso, não buscamos a paz e não insistimos na paz. O apóstolo Pedro está nos apresentando isso de maneira muito clara, de maneira muito evidente no texto. Então, Pedro, ele estabelece aqui como um padrão que o cristão ele deve ser aquele que promova a paz em seu meio. Nós temos que promover a paz, queridos, aonde? Dentro de casa. Às vezes a nossa casa vive um inferno porque nós somos os causadores disso. Às vezes os relacionamentos conjugais, os relacionamentos com os filhos são ruins porque nós causamos isso. Temos que buscar a paz dentro de casa. Temos que buscar a paz no nosso local de trabalho. Há momentos em que a gente começa a viver os seus trabalhos, situações, e fala: ai, pastor, ora comigo, estou passando perseguição no meu trabalho, todo mundo se levantando contra mim. Ai, estou sofrendo por causa do Evangelho. Aí você vai ver o que a pessoa faz, um mexeriqueiro no trabalho, fica falando mal do chefe, fica falando mal dos colegas de trabalho, e agora está sofrendo por causa do Evangelho. Então, no trabalho nós temos que buscar a paz, promover a paz. Precisamos promover a paz também na nossa vida civil, como cidadãos, e também dentro da igreja. Observem que Pedro, do capítulo, em todo aquilo que ele já falou, a partir do capítulo 2, versículo 11, ele está trabalhando sobre relacionamento. Em todas essas instâncias de relacionamento é necessário que hajamos com respeito, é necessário que as nossas atitudes favoreçam a uma vida tranquila. E aí então, Pedro, ele mostra como que eu busco a paz. Versículo 9, a primeira parte: não retribuindo mal com mal. Como que eu busco a paz? Nem ofensa com ofensa. E meus irmãos, o quanto que isso é sério, porque a paz ela não vem por osmose, a paz ela não vem por meditação, a paz não vem.
porque eu vou respirar fundo. Não, a paz vem com atitudes de bondade diante a atitudes de maldade. E aí nos lembramos da palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, com muita clareza, Ele vai nos mostrar que nós precisamos ser o que? Pacificadores. Ele fala o que? Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas o que acontece geralmente? Se eu estou sendo injustiçado no meu local de trabalho, se eu estou sendo tratado mal pelo meu cônjuge, se eu estou sendo tratado mal pelo meu chefe, se eu estou sendo tratado mal pelos meus pais, se eu estou sendo tratado mal pelos meus filhos, a vingança, ela está, né? Qual é aquele ditado? Tarda, mas não falha. O meu dia chegará. Tem até música cristã, né, do capeta, né? Já viu? Minha vingança tem sabor, né? Sabor de quê? Não é? Tem crente que anseia, deseja, espera Deus vai se vingar, não é? A vingança pertence ao Senhor. Deus, vinga logo. Deus, você está demorando, a pessoa está esperando, eu estou aqui lascado, não é? Então, como que eu ajo? Porque muitas das vezes o nosso desejo é de vingança. Eu vou fingir que está tudo bem. Eu vou fingir que está tudo jóia, mas vai chegar a hora que eu vou dar meu bote. Ele vai ver. Ele vai comer o pão que o diabo amassou. Meus amados irmãos, isso não é buscar a paz. O mal não pode ser retribuído com mal. A ofensa não pode ser retribuída com a ofensa. A questão é, eu nutro, e aí, irmãos, uma questão importante, eu nutro a ofensa em meu coração. Se o irmão te magoou, se o irmão te ofendeu, e aqui Pedro está escrevendo para crentes, para uma igreja, para 5 igrejas da província romana. E muitas das vezes nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos nutrindo ofensa, amargura contra o irmão, e um dia chegará a minha vez. Paremos com isso, nos arrependamos disso, confessemos isso para Deus. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou ofendido, eu estou amargurado com aquele meu irmão, me perdoa, Deus, que eu possa ter um relacionamento verdadeiro com Ele, um amor sincero, fraternal. Ele me ofendeu sim, Ele me machucou sim, mas Senhor, Jesus já pagou o preço, eu não posso mais carregar essa ofensa. E aí, se é necessário, procure esse irmão e fala: meu irmão, fiquei tão triste com você, mas eu também pequei porque eu fiquei alimentando ódio contra você, me perdoa. E isso deve acontecer no casamento, isso deve acontecer em todas as demais esferas. Então o Senhor Jesus nos chama a sermos o quê? Pacificadores, em Mateus 5,9. E o que a paz o que é a paz o que é a paz que Cristo nos dá, meus irmãos? Jesus falou o quê? Deixe-vos a paz, a minha paz vou-la dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O que nós temos que reconhecer, que quando nós falamos então da busca da paz, a paz que Cristo nos dá não é uma paz que significa ausência de lutas. A paz que Cristo nos dá não é uma paz que significa ausência de problemas e circunstâncias difíceis. Haverão sim momentos de luta, de embates, haverá sim momentos em que vamos discordar, mas isso não significa que vamos perder a paz, porque não. Somos diferentes. Muitas das vezes temos percepções diferentes, mas estamos unidos, nos respeitamos, reconhecemos o valor um do outro, e então unidos avançamos. Então a paz que Cristo nos dá é justamente a paz que permite que hajamos da maneira correta, sensata, ordeira. A paz que Cristo nos dá é justamente a paz que nos traz o que? Tranquilidade diante as adversidades, das circunstâncias que encontramos. Por isso então Pedro nos mostra: não retribua o mal com mal, nem ofensa com ofensa. O que nós precisamos
precisamos então, para desenvolvermos relacionamentos saudáveis dentro da igreja, sabermos usar a nossa língua. Segundo lugar, precisamos buscar a paz. E em terceiro lugar, nós temos algo muito interessante. Olha o versículo 12. Pedro fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. E então Pedro, citando o Salmo 34, ele traz uma aplicação. Então aquilo que nós temos como objetivo, qual é o objetivo? O objetivo que Pedro aqui apresenta é reconhecermos que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e Deus recompensa os justos. Meus queridos, isso é tão belo na Bíblia. A palavra de Deus, ela traz o ensinamento acerca da recompensa que Deus dá. A palavra de Deus nos traz o ensinamento do galardão. Se eu sofro por amor ao Evangelho, se eu sofro não retribuindo mal com mal, mas mal com bem, de coração, sinceridade, se eu não fico revidando, me vingando, mas se eu sofro essas situações, eu preciso, meu querido, ter certeza do seguinte: por Deus, por sua grande misericórdia e graça, Ele vai me recompensar. E aí então, como? Olha o versículo 9. Versículo 9, Pedro fala pela metade dele. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fossem chamados, a fim de receber bênção como herança. Então, como que eu tenho certeza de que eu vou receber a recompensa? Porque eu posso bendizer o nome de Deus, eu posso glorificar a Deus, porque para isso eu fui chamado. Ao invés de buscar a vingança, eu louvarei o Senhor, a fim de receber a bênção como uma herança. Então, uma questão muito importante aqui: nós já somos abençoados por Deus, e ninguém pode alterar essa realidade. Nós já somos abençoados. Eu tenho convicção disso, que eu já sou abençoado. Como que eu tenho agido? Abra lá em 1 Pedro 4,6. 1 Pedro 4,6, Pedro vai falar o quê? Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Eu preciso ter a convicção de que eu devo sim me humilhar, eu devo sim ter uma atitude correta, seguro de que Deus vai me retribuir. Então, de Deus vem a nossa honra, de Deus vem a nossa recompensa. E queridos irmãos, o que nós precisamos então como igreja de Deus, como povo de Deus, é termos convicção disso. Como que vamos desenvolver relacionamentos saudáveis? Sabendo usar a nossa língua. Como desenvolver relacionamentos saudáveis? Buscando a paz. Como desenvolver relacionamentos saudáveis? Sabendo que a recompensa vem do Senhor. Desse modo, como peregrino, eu sou convocado a me relacionar saudavelmente com meus irmãos. Então, como peregrinos, somos convocados a nos relacionarmos saudavelmente uns com os outros. Amém? Que possamos praticar isso, irmãos. Vivemos isso dentro de nossas casas, vivemos isso dentro da igreja, vivemos isso no nosso local de trabalho. Vamos louvar ao Senhor. Quero convidar, vamos para todos em pé. Vamos orar a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, desafiá-lo. Você que reconhece que tem problemas de relacionamento, conflitos de relacionamento, você sabe como você tem agido. Aproveite esse momento agora, confesse a Deus, peça perdão a Deus, estabeleça um objetivo. Eu serei um discípulo que vou me relacionar de acordo com o que eu aprendi nessa noite. Eu vou usar minha língua de uma maneira saudável, eu vou buscar a paz, e eu vou ter certeza de que a recompensa vem do Senhor. Vamos orar, e após a oração vamos louvar a Deus com uma canção. Olhe, feche seus olhos. Pai querido, te louvamos por tua santa palavra, Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos, pelo perdão dos nossos pecados. E obrigado porque o Senhor nos capacita, ó Deus,
a vivermos uma vida saudável, termos relacionamentos saudáveis. As amarguras, as ofensas que temos guardado em nosso coração, que isso não prevaleça mais, que possamos verdadeiramente nos arrepender disso, abandonarmos e vivermos uma vida reta diante do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.